Vamos abrir as Escrituras em Mateus 16, dos versos 24 a 26. Mateus 16, versos 24 a 26, que foi o tema de abertura e que o Marquinhos ele leu para nós, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nós temos vivido num mundo onde tantas coisas têm acontecido de ruim. Nós temos declarado, nós temos denunciado nesse ministério que as coisas estão cada vez mais piorando para a nossa realidade, a realidade humana deste mundo. Nós vemos que as guerras têm tomado conta, a fome tem tomado conta, a maldade tem tomado conta. Eu trabalho no judiciário e eu vou nas casas onde pais estupram filhos, onde marido espanca a mulher para poder tirar esse pai de dentro de casa, para tirar esse marido de dentro de casa, e isso tem acontecido de um modo tão exagerado. Eu tenho visto isso todos os dias acontecendo. Eu tenho visto a maldade se multiplicando, eu tenho visto que esse mundo está cada vez mais precisando do amor de Deus, precisando encontrar uma luz que está tão distante para aqueles que não creem, está tão distante para aqueles que não conseguem enxergar salvação em Cristo. O pastor ele sempre brinca aqui, ele fala assim: eu acho que tem 5 pessoas entendendo o que nós estamos falando. E nós estudamos aqui nesse ministério muitos conceitos, nós estudamos aqui muitas coisas, assim, nós falamos sobre a queda, nós falamos sobre haver um alvo, nós falamos sobre redenção, nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre ser gerado um pensamento crístico em nossas vidas. Mas nós temos ouvido todos os dias isso, mas o quanto isso tem sido gerado em nossos corações, quanto disso tem sido verdadeiramente transformado, tem gerado transformação nas nossas vidas. A pergunta que eu quero hoje deixar logo de início é: o quanto isso tem se tornado realidade nas nossas existências? Porque a gente ouve conceitos tão profundos, verdades tão profundas, formas de proceder e de agir cristicamente, mas não movidos pela vontade de parecer ser, mas verdadeiramente sendo gerado e transformado em Cristo. Mas muitas vezes parece que nós temos ouvido e não temos assimilado as verdades profundas que têm sido ministrado. Outro dia eu escrevi um texto e lancei no Facebook. Era um texto com eu lírico, né? Eu falei assim: eu fui acusado de tal coisa. Não, eu não fui acusado de tal coisa, era um eu lírico. Eu estava ali escrevendo sobre uma situação que acontece. Eu estava denunciando algo sobre o sistema religioso, o que o sistema religioso faz. E como eu botei assim, por causa da cerveja, muita gente falou assim: pode, Marcinho, você pode tomar sua cerveja, como se eu falasse de cerveja. Como eu não falava de cerveja, eu falava de um sistema corrompido, de um sistema que está caído e que tem transformado pessoas em escravas, pessoas que têm buscado, iniciam a busca a um Redentor e a um Salvador, e encontra na verdade um aio que queira guiá-lo de acordo com a vontade do seu pastor, de acordo com a vontade da sua liderança, escravizando, sempre colocando as pessoas sempre de acordo com a vontade daquele que está posto acima, quando na verdade a supervisão não seria isso. O cargo, na verdade a função de supervisão seria aquele cuidado do irmão mais velho que está ali zelando pelos passos dos demais irmãos novos na fé, guiando, conduzindo, trazendo para o caminho que é Cristo. E como
quando eu vi que as pessoas conseguem enxergar tão somente aquilo que lhes é dado enxergar naquele determinado momento, porque a gente tem uma carga de informações que limitam, essas cargas de informações limitam a nossa capacidade de compreensão, as cargas de informações, a predisposição da nossa mente. Por exemplo, se eu chegar para você em um ambiente político com a camisa que eu estou usando, o que todo mundo vai pensar? Todo mundo sabe, não precisa nem responder o que vão pensar, não é verdade? Porque a predisposição da mente está exatamente para enxergar aquilo que você está treinado a enxergar. E detalhe, eu vim de camisa vermelha de propósito. Eu vim de camisa vermelha para que eu pudesse mostrar para vocês que há sim uma predisposição na nossa mente, uma indução mental para aquilo que se quer que acredite. Da mesma forma, se eu falar fora dessas paredes aqui sobre inferno, todo mundo vai pensar que o inferno é aquele lugar de lago, é um lago de fogo e enxofre que tem um demônio espetando a cabeça da pessoa, que vai impingir um mal para o resto da vida, aliás, por toda a eternidade, de modo que até o diabo é eterno. Nós vemos que essa crise conceitual, essa predisposição que nós fomos postos a enxergar a nossa realidade em Cristo, ela tem limitado a nossa compreensão de quem nós somos neste mundo, para que nós existimos nesse mundo, qual é o motivo e a razão do nosso chamamento. E por causa disso nós nos fiamos em lutas que não deveríamos travar, nós guerreamos batalhas que não eram para nós batalharmos, nós perdemos tempo, nós perdemos tanta força, nós gastamos tanta disposição como defensores de coisas gratuitas, né? O pastor falou no estudo de quarta-feira, nós viramos ativistas gratuitos de coisas que não eram para nós defendermos, porque nós perdemos a visão daquilo que verdadeiramente tem importância para o nosso ser, aquilo que verdadeiramente deveria ganhar o nosso coração, aquilo que deveria ganhar a nossa alma. E é por isso que eu quero tratar com vocês sobre esse tema. Eu sei que é um tema repetido que eu vou tratar, mas se a massificação da inverdade, ela faz com que se torne uma verdade no coração das pessoas, você massifica tanta mentira, massifica tanto engano, ele se torna uma verdade no coração das pessoas. Não que ela vai virar uma verdade propriamente dito, mas no coração das pessoas, você vai ver pessoas que vão começar a lutar aquela batalha afirmando que aquela mentira, aquele engano, pela quantidade de vezes que ela foi repetida, ela se torna uma verdade. Então, a minha pergunta é, por que nós não podemos massificar a verdade? Por que nós não podemos repeti-la de modo exaustivo até que isso ganhe a nossa mente e desça para o nosso coração? Então sim, nós vamos repetir, nós vamos falar, nós vamos explicar tantas vezes quanto forem necessários, porque não dá mais, nós não estamos no tempo de viver um evangelho enganoso, nós não estamos em tempo de viver mais tanta mentira e viver de modo tão raso a nossa vida espiritual. Eu lembro da ministração do domingo passado, o pastor ali dizia assim: vocês ainda não conseguiram entender a grandiosidade de quando todos acordarem. Eu imagino que nesse mundo de trevas, os luzeiros eles vão dissipar toda perversidade, toda malignidade, e nós vamos enfim ver a esperança, não de um mundo perfeito, mas da volta de Cristo, que é o nosso alvo, que é a nossa esperança imediata. Porque quem está esperando um mundo perfeito, um mundo bom aqui ou agora, está se enganando, porque na verdade não é isso que vai acontecer.
Não é isso que vai ocorrer neste mundo. A tendência é piorar a realidade do mundo. E eu conversava essa semana com uma pessoa, e eu falava assim: por que a gente trava a luta de querer lutar contra essas teses, contra essas teorias, essas realidades que hoje se apresentam, se tudo isso que tem acontecido é necessário para a volta de Cristo? Tudo isso se faz necessário acontecer, toda apostasia, toda perversidade, multiplicando. Isso tudo faz parte da volta de Cristo. Isso tudo precede a volta de Cristo. E nós queremos retardar a volta dele? É isso? Ou nós queremos adiantar a volta dele? Eu quero adiantar. Fui fazer uma verificação de uma pessoa enferma, e a pessoa ali estava com problema de Alzheimer, né? Já não respondia nada. E a família, obviamente, por amor, ela luta. E eu cheguei em casa muito abalado, né? Por conta daquela situação que eu vi, realmente pesada aquela situação. E eu virei para minha esposa, para minha filha, e já avisei para o meu filho também. Eu falei: olha, se isso acontecer comigo, não me conectem a máquinas para sobreviver, não me liguem a aparelhos, não permitam que eu tenha essa sobrevida, porque vocês vão adiar o meu encontro com o meu Criador. Não adiem com mecanismos humanos, não adiem com máquinas, não adiem. Eu deixei isso muito claro. A minha esposa até brincou, ela falou assim: você quer me arrumar é problema, né? Mas não é. Eu quero, se for da vontade do Senhor, eu vou me encontrar com o Pai com toda a alegria do coração. Porque quando o nosso tempo se cumprir, o que nos resta, e é essa viva esperança que nós temos, é de que o evangelho que nos foi entregue por intermédio de Cristo, ele nos dá essa garantia de que, indiferente de toda dificuldade, toda mazela da nossa carne, toda doença da nossa alma, todos os erros, tudo aquilo que nós cometemos de falhas, coisas muitas vezes absurdas na nossa carne, nós temos a certeza de que nós temos um Deus que intercede por nós, nós temos um Cristo que nos lava, que nos redime. E quando nós falamos de um evangelho prático no mundo real, nós queremos enxergar o que há verdadeiramente de diferente no meio do corpo cristão, o que deve haver de diferença, para que não sejamos confundidos com o mundo. Vamos usar um termo que é coloquial, se vocês me permitirem. O que nos difere quando nós vemos um mundo de insensibilidade, um mundo em que a banalização do mal, ela se tornou algo tão forte. O mal, ele foi totalmente banalizado, e nós, como muitas vezes agimos como cooperadores dessa banalização, nós agimos como agentes dessa insensibilidade. Na quarta-feira foi dito que o problema da humanidade hoje é a insensibilidade e a embriaguez. Nós estamos insensíveis à voz do Senhor, nós estamos insensíveis às coisas que são concernentes ao Espírito, porque nós estamos embriagados, mas não é embriagado do vinho ou da cerveja, nós estamos embriagados, inebriados, nós estamos completamente ganhos por essa realidade mundana, material, que dá tanto ao homem a força para o ego, a força para o egoísmo, a força para que ele possa continuar caminhando como se ele fosse o alvo de toda a criação, como se ele fosse a razão da existência humana. Mas nós precisamos resgatar, e a intenção nessa ministração é que nós possamos tocar a essência, tocar o porquê de nós estarmos vivendo nesse mundo, tocar a realidade das coisas espirituais.
Eu vou tentar ser o mais simples possível. Porque a gente vira e fala assim, sobre todos esses erros, sobre todas essas mazelas, né? A gente fala assim, quando a gente estava em outro tempo, a gente falava assim, é culpa do diabo. Quem já usou isso? É culpa do diabo. Aí agora a gente tendo aprendido quem é o diabo, o que é uma consciência diabólica, hoje a gente fala, é culpa da queda. Sempre um jargão para jogar para terceiro a responsabilidade daquilo que é nosso. Como Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva fala, não, a cobra que o Senhor colocou aqui, né? Ou seja, nunca é responsabilidade nossa. Nunca nós agimos com a responsabilidade de que diz assim, não, eu como co-herdeiro em Cristo, eu tenho que agir ativamente dentro daquilo que eu sou ministrado, daquilo que entra aos meus ouvidos, daquilo que ganha o meu coração. Agora eu ajo de modo ativo, não é mera redundância, é proposital. Agora eu vou agir positivamente àquilo que me foi ministrado. Porque uma vez eu tendo ouvido a verdade, compreendido, ela descida ao meu coração, agora eu tenho uma escolha de que caminho eu sigo. Se eu vou no caminho que outrora eu dava ouvidos ao ego, ou se eu vou pelo outro caminho, que é o caminho da abnegação do eu. E a gente fala muito sobre essas desculpas que nós damos para poder pecar, para poder errar, para poder justificar as nossas falhas. A culpa agora é da queda, mas o que é essa queda? O que foi verdadeiramente essa coisa que se chama queda? O problema é que, para entender a queda, a gente tem que entender a criação, né? Não há como compreender queda se a gente não entender o que foi a criação. Jó 38, a Escritura nos mostra, depois que Jó fez, na sua arrogância, na sua soberba ali em Jó 36, 37, faz um monte de pergunta para Deus, ele desafia Deus, ele fala assim, se tu tivesses coragem de vir diante de mim, Jó fala, arrogante, você veria que eu sou justo, que eu sou reto, que eu sou isso, e Jó, toda soberba, todo mundo fala assim, Jó não pecou, mentira, ele até amaldiçoou o dia do nascimento, ele olhou Deus e falou assim, você não teria coragem de... E Deus, ele vira para ele em Jó 38, fala assim, põe-te de pé que eu vou falar contigo, eu não vou falar com um homem caído não, levanta, põe-te como um homem, cinge os seus lombos, que eu vou falar contigo. Vamos ler, Jó 38, depois disso, disse o quê? Depois vocês leiam aqui, 38, depois disso, diz o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ou seja, Deus vira para ele e fala assim, Jó, se levanta aí que agora eu vou falar contigo. Chega de toda arrogância, toda soberba, toda ousadia desarrazoada, que agora eu quero te colocar no teu lugar. E ele começa a falar, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Ou sobre que bases estão fundadas? Ou sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aqui, Deus ele começa a falar sobre o momento da criação. Ele fala sobre o momento em que ele, derramando todo o amor, ele começou a fundação do mundo. E ele fala assim que todas as coisas foram feitas, tem uma pedra angular. Vocês sabem o que é uma pedra angular? Ela não é construída de qualquer jeito, ela respeita
ela respeita o fio que ela vai seguir, o ângulo que ela vai ser construída. Ela não foi feita conforme... Deus não é Deus de caos. Eu lembro tão disso daí do querigma. O pastor um dia fala assim: Deus não é Deus de caos. Eu falei: o que isso quer falar? E quando eu compreendi que Deus é um Deus tão perfeito que Ele não coaduna com o caos, eu entendi que a terra, toda a criação, na verdade, ela foi feita de um modo em que não podemos confundir com a bagunça que estava a terra em Gênesis 1. Ou seja, toda a criação ela vem anterior ao próprio Gênesis 1, 2. Quando diz aqui, olha, no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1, 1. Mas aí no Gênesis 1, 2 fala assim: mas a terra estava sem forma e vazia. E por que ela estava sem forma e vazia? Se o Deus criador, Ele não é Deus de caos, mas Ele é um Deus que cria o cosmo. Ele não é um Deus que faz as coisas de um modo desmedido. Antes, na própria Escritura nos mostra que Ele se assenta e faz o cálculo de todas as coisas que seriam necessárias para a consecução da sua vontade, de modo que Ele não para no meio a sua obra. Pelo contrário, Ele é fiel e justo para terminá-la. E a gente acreditou por anos que Deus criou um caos, e que o momento da criação Deus falou: haja luz, Gênesis 1, 3. Mas esse haja luz do Gênesis 1, 3, ele nos leva a remeter o seguinte, a Gênesis 1, 2, que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas. Que águas são essas de Gênesis 1, 2 que não foram criadas em Gênesis 1, 1? Vocês estão entendendo que eu quero chegar a um ponto em mostrar para vocês que antes dessa criação de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 dias da criação, como é dito, existe uma criação que lhe é pretérita, uma criação que antecede a essa própria criação da terra, que na verdade não pode ser compreendida como criação, mas a reorganização ou a recriação dessa terra. E onde que nós vamos parar, se não no momento da eternidade, em que Deus, Ele bota um interstício no tempo, na eternidade, e agora cria o que é chamado de tempo. Porque o tempo, ele é algo contável, e Deus, ele não pode participar de nada que seja contável, porque Deus, ele não pode ser exprimido por medidas. Ele é eterno, tão somente eterno. E a gente entra agora nesse momento em que Deus, ele cria todos os seres celestiais, os arcanjos, os querubins, e cria cada um deles como a mais pura demonstração do seu amor. É Deus derramando o seu amor na criação de cada um dos seus filhos, cada uma das suas criaturas. É o amor de Deus sendo manifesto no momento criativo, no momento em que Ele derrama de si, porque as coisas não vêm do nada, tudo vem daquele que é a fonte inesgotável de vida. Não existe uma ou outra vida, existe a vida, que é a vida de Deus, do qual todos nós somos participantes, do qual todos nós temos essa mesma fagulha. Todos nós, independente daquilo que você professa no teu coração, independente de quanta maldade existe, ou de quanta bondade possa existir, todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos provenientes do mesmo DNA. Todos nós somos criação do mesmo Deus. A religião, ela tenta diminuir falando assim: não, filho de Deus só é quem levanta a mão na minha igreja. Mentira. Então existe a vida do Márcio, que está nessa igreja, e existe a vida do outro que está na... Não é tudo vida? Vinda do mesmo sopro divino, da mesma vontade da criação? Esse é um ponto que eu quero que vocês guardem. Então, nessa criação original, Deus criou
também um anjo que estava acima de todos, posto em primazia sobre todos os anjos. Ele exercia a função de rei e sacerdote sobre os demais anjos, sobre os demais componentes da criação. Rei e sacerdote. Rei como quem é detentor do poder divino, e sacerdote que era aquele que ligava a vontade de Deus à criação e ligava a criação ao próprio Deus. E existia esse que se sobrepujava a todos os demais anjos, esse querubim que era considerado o mais belo e mais sábio de todos os querubins. E um dia entrou no seu coração, por causa da sua beleza, por causa da sua sabedoria, entrou no seu coração uma fagulha. E essa fagulha, ele começa a pensar: olha, tudo bem, Deus é bom, realmente, mas por que só dele a glória? Eu sou tão bonito, eu sou tão belo, eu sou tão perfeito em todas as minhas coisas, eu estou sobre toda a criação, Ele mesmo me constituiu. Se Ele me constituiu é porque realmente eu sou muito bom. Eu quero que vocês acompanhem comigo, para não dizer assim: nossa, o Márcio está inventando história. Não. Ezequiel 28, que é uma palavra que trata sobre essa figura que representa, na verdade, ela é tipológica, ela tem o caráter tipológico, ele é tipo de Satanás. Assim como o cordeiro ele é tipo de Cristo, aqui nessa passagem nós vamos ver tipificado o próprio Satanás, que fala assim, 28:12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, de ouro se te fizeste os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras em todos os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E aqui ele fala que na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência e pecaste. Primeiro, o pecado nasceu de uma dúvida plantada no coração, nascida no coração desse querubim. Por que não sou eu que estou assentado ali no lugar de Deus, se eu sou tão bom? Dúvida essa que só pode existir quando nós não conhecemos os atributos do nosso Criador. Porque se nós conhecermos, nós não podemos e não vamos pecar contra Ele. Porque ao conhecer os atributos, essa dúvida ela não vai ganhar corpo, ela não vai ganhar lugar. E eu digo ganhar corpo porque quando nós falamos num corpo, nós pensamos num corpo que começa pequeno e com o tempo ele vai crescendo e vai se tornando forte, vai se tornando esguio. E assim foi esse sentimento no coração, que começou realmente muito pequeno, e com o tempo, como de um modo processual, que tudo na nossa vida é processo, esse coração começou a se encher de violência contra o Criador. E aqui ele diz: e pecaste. E pecaste. Esse é o momento em que no coração
dele já não há lugar para a volta. É o momento em que no coração daquele que era Lúcifer, que quer dizer o portador da luz, ele deixa de ser Lúcifer e se torna agora Satanás, que é o opositor. Então aquele anjo perfeito em todas as coisas, agora ele se torna opositor, opositor a Deus, opositor e diabo, que é aquele que divide, né? Ele é o diabo e Satanás, conforme nós lemos em Apocalipse. Agora você pensa comigo que ele estava ali perfeito, em plena harmonia, e esse lugar que ele deu no seu coração o fez cair, o fez pecar e se afastar de Deus. Um dia uma pessoa perguntou assim: mas se Deus é tão bom, por que ele não perdoa o diabo? O problema do perdão do diabo não está para Deus, está para o diabo. Aqueles que são indesculpáveis diante de Deus, não está para Deus, que é por amor. Aqueles que são indesculpáveis diante de Deus, aqueles que se fazem imperdoáveis, não é de Deus para o homem, mas é do homem para Deus. Porque alcança-se um patamar de lama, um lamaçal tão grande que a pessoa já não consegue mais pensar e olhar para o Criador e ver nele redenção e salvação. E isso se repetiu na figura da criação de Adão e Eva. Nós vemos no momento também da criação, da recriação da terra, ou da reorganização, que chamem como quiser, não vai mudar uma verdade absoluta de que todas as coisas celestiais pré-existiam, a Gênesis 1, 2, 3, 4, 5. E ali, naquele momento em que Deus, derramando do mais puro amor, a figura que é utilizada nas Escrituras, diz que ele moldou o homem do pó da terra. Você imagina o Criador que pode todas as coisas com a força da tua palavra, da própria palavra. Ele não declarou, mas a Escritura diz que ele nos moldou. É o derramar do amor do Pai, é o derramar do amor do Criador, esculpindo a mais bela das criações, o ser humano. E o ser humano, ele vivia em plena comunhão com Deus. E dizer plena comunhão com Deus não é a comunhão que nós buscamos dentro das igrejas, não se trata da comunhão que nós buscamos ao adorar o Senhor, cantar um hino, não, era muito mais profundo, porque era destituído de eu, destituído de competição, era destituído de qualquer covardia que nós fazemos com os nossos próximos, qualquer covardia que nós praticamos contra os nossos irmãos, porque não há lugar para um coração que quer se sobrepor sobre outros, porque não havia lugar nos corações para essa competição tão humana, caída. Eu costumo, toda vez que eu venho aqui, eu dou um exemplo muito prático para mostrar o quão distante nós estamos da comum unidade com o Espírito. Eu falo sempre do trânsito. Quando alguém dá a seta para poder te ultrapassar, você acelera. Para quê? Para quê? Quando alguém quer entrar, você não permite. Sabe por que eu dou sempre, todas as vezes eu dou o exemplo do trânsito? Porque o trânsito, nós saímos de casa todos os dias e nós repetimos a mesma anomalia, sem pedir perdão pela palavra, a mesma anomalia todos os dias. Nós damos aso para esse espírito competitivo, humano, caído, ególatra, egocêntrico, de não permitir o motociclista ultrapassar, ou o irmão da seta para a esquerda para poder nos ultrapassar. Eu lembro de uma história que eu estava dentro de um carro, e a pessoa andava a 50 na faixa da esquerda, ela andava a 50 na faixa da esquerda, não estou exagerando. Aí quando alguém saía de trás dele para a direita para ultrapassar, ele olhava e falava assim:
Está querendo me passar, babaca? Tu não vai não, você acha que seu carro é melhor que o meu? Pá, e acelerava. Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E todas as vezes ele falava, xingava a pessoa do mesmo jeito. Teve um dia que eu falei, olha, desculpa, mas você quer isso? Por que você não vai para a direita? Por que você não sai da faixa da esquerda? Que competição ignorante, estúpida é essa que nós fazemos, que nós damos aso no nosso coração para não olhar o nosso irmão como um igual? Nossa, Márcio, você está falando tanta coisa feia, estúpida, né? Nós somos assim. Infelizmente nós somos assim. Aí dentro das nossas casas, você acha que nós agimos diferente do que no trânsito? No nosso trabalho, eu podendo ajudar, eu vou ajudar nada, ele recebe o mesmo salário que eu, ou então ele ganha mais que eu, por que eu vou ajudar? A gente podendo fazer, não faz. Mas por que a gente não faz? Porque o mesmo espírito ocorrido lá no começo de todas as coisas em Satanás, encheu o coração de Adão, que quer dizer humanidade. O termo Adão quer dizer humanidade. Encheu o coração quando a serpente, naquela figura que é usada metafórica, que a serpente fala assim, olha, se você comer disso daqui, aí você vai me falar, não foi Adão não, foi a Eva. O nome de Eva só veio existir depois vocês leiam Gênesis 3, Gênesis 4, né? O nome Eva só veio existir depois. Ali fala-se de uma humanidade, Adão. Não se fala de uma pessoa. E quando a serpente falou assim, olha, você vai ser igual a Deus. Essa figura, ela fica muito clara para qualquer um que é maior e já saiu da casa do pai, foi ganhar novos ares. Quando o pai foi na sua casa e falou algo para você e você se encheu de ira e você falou assim, pai, eu sou igual a você, eu sou dono da minha casa, eu sou chefe de família e você aqui não tem direito de falar essas coisas que você falava. Quantos viveram isso? Eu cometi esse ato contra o meu pai. Eu cometi orgulho, vaidade, soberba. Esse é o mesmo espírito que encheu o coração de Lúcifer, que o tornou Satanás. Esse é o mesmo espírito que encheu o coração de Adão e que fez com que ele, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês conhecem essa fruta? Vocês conhecem essa fruta? Como é que é? A árvore da jaca jaca. A árvore da laranja e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é uma fruta. Na verdade, ela nos remete a uma realidade de que você se alimenta daquilo que agora agrada o teu ser. Você agora, por intermédio do conhecimento, você vai agora ser nutrido por ele, gerido e gerado por ele, de modo que agora você, como um igual a Deus, você não precisa mais dele. E o engraçado é que muita gente fala assim, não, mas eu busco a Deus, eu vou à igreja, eu leio as escrituras, mas você se alimenta da árvore da vida? O que eu quero que você pense um pouquinho, você se alimenta da árvore da vida? Porque a árvore da vida, ela é uma representação de uma realidade que em nós se chama Cristo. A árvore da vida é a representação de uma verdade crística em nós, de que nós dele nos alimentamos, e ao
ingerir esse alimento para dentro do nosso ser, ele gera vida, ele transforma, ele vai sofrer toda a metamorfose que tem que servir dentro de nós, toda a reação química, todas as reações orgânicas dentro de nós, gerando o fruto daquele alimento, daquilo que nós estamos nos alimentando. E esse mesmo Espírito que ocorreu em Adão, em Lúcifer, continua ainda em nós. Mas continua, é só olhar para a sua realidade, é só olhar para as coisas que te rodeiam. Mas, para misericórdia de Deus, Ele nos apresentou um mecanismo. Não vou usar mecanismo porque o diminui. Ele nos forneceu todos os meios para alcançar essa redenção novamente e ser reintegrado em unidade com o próprio Deus. Aquela passagem que eu li de Ezequiel 28 fala assim, que o coração se encheu de ira e ele pecou. O pecado dele, o pecado de Adão, pecou, a palavra originária é hamartia, que quer dizer literalmente errar o alvo. Esse erro do alvo, ele está intimamente ligado a algo que nós deveríamos proceder em vida, mas nós, por causa de um engano no coração e na mente, não estamos procedendo. Uma busca que nós deveríamos praticar, mas nós não praticamos porque a nossa mente ela está entenebrecida, a nossa mente ela está escurecida, ela está em trevas para enxergar as realidades que nos são, na verdade estão ocultas, por causa do nosso coração, por causa da dureza do nosso coração. E assim, esse mesmo pensamento que tem regido a humanidade, essa mesma vontade de ser, vontade de estar acima do outro, essa competitividade, você olhar para o seu irmão como alguém que, nossa, tem mais do que eu, deve estar roubando. Quantos já viram um carro chegar na garagem e falar assim, deve ser traficante? A Natália ontem falou sobre isso, de um casarão ali onde ela mora, a pessoa falou assim, deve ser traficante. Não, não é. Dá glória a Deus que o irmão está sendo abençoado, dá glória a Deus que... Por que esse espírito? Para que nós vamos nos dar a isso? Os homens, por conta dessa história, após a queda, que aí vem toda a humanidade sendo ganha por esse mesmo pensamento, os homens se tornaram com essa competição acirrada, querendo ser sempre melhor um do que o outro, querendo estar sempre acima um do outro, posição de superioridade, sou eu quem mando, sou eu quem faço. E foi construído nesse pensamento coletivo, um pensamento em que o ser humano só vale aquilo que ele tem, só vale aquilo que ele conquista. Porque as medidas foram feitas pelas medidas humanas, daquilo que pode ser contemplado com os olhos nus. Mas aí vem Cristo, que sendo Deus, Ele se esvaziou de si. E Ele diz, olha, mesmo que todas as religiões do mundo, vou parafrasear, tá? Todas as religiões do mundo busquem a redenção, mesmo que os homens busquem mecanismos de me reencontrar, mesmo que vocês façam para vocês torres, mesmo que construam belas igrejas, é no coração que vocês encontrarão o reino de Deus. Vocês sabem que isso daqui está para os homens, vocês não sabem? Não é, pastor? Isso é para os homens, isso não é para Deus. Você quer fazer algo de verdade para Deus? Isso daqui é para que nós tenhamos conforto. Como o pastor falou, isso daqui não é a casa de Deus, não, isso daqui não é a habitação de Deus. A Escritura diz que o reino de Deus está dentro de vós, porque Ele habita o teu ser, Ele habita o meu ser.
A habitação de Deus somos nós. E o Cristo coletivo, ele é formado pelos irmãos congregados, pelos irmãos reunidos. Meu irmão, das coisas de mais orgulho e ego é o não congregar. Perdoe-me, eu vou falar. O não congregar. Porque se eu não posso estar no que é comum com os meus irmãos, onde que eu vou estar? Se o Cristo, ele é o Cristo coletivo de Deus, ele não é o Cristo, que as pessoas dizem, eu sou igreja, então se eu sou igreja, eu vou ficar lá adorando na minha casa, né? Para de bobagem. O congregar, ele é sim uma realidade do coração do servo de Deus. Ele deve ser uma realidade para o servo de Deus. E por conta disso tudo, desses pensamentos que têm regido o mundo, os homens se tornaram adoradores de si. Lá em 2 Timóteo 3, vamos abrir 2 Timóteo, de 1 a 4, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se você pegar esse texto aqui, você ler e comparar com o mundo, com o que você vê uma realidade que se apresenta de modo presente, corpórea. Me respondam, é uma realidade? O mundo não está assim? Mas qual a solução? Qual a solução se nós vemos isso também dentro das igrejas? Se nós vemos pessoas que se matam porque tentaram uma cura que não existe dentro de uma igreja, e agora ela não dá conta consigo mesma, porque ela é acusada por todas as pessoas daquilo que ela é, e agora ela se mata porque ela não cabe nem na sociedade, ela não cabe dentro de casa, ela não cabe nem naqueles que deveriam ser os portadores da luz, mas que impingem trevas para as pessoas. O que fazer de uma humanidade que está doente, almas doentes, pessoas que se matam porque são estupradas dentro de casa, porque sofrem tantas coisas? O que fazer diante dessa realidade? Poxa, Márcio, você falou que a palavra era um evangelho prático, né, para essa vida. Estou vendo nada de evangelho. O evangelho prático, meus irmãos, está em saber que quando a gente entende que nós fomos criados para viver uma unidade com Deus, e essa unidade em Deus, ela pressupõe uma unidade com o meu próximo, porque quando eu olho para o meu próximo, eu tenho que ver que ele também, sendo filho do mesmo pai, ele é o meu irmão. Mas eu vou te falar, o seu irmão não é aquele que está na tua igreja, ou aquele que professa o mesmo credo. O teu irmão é toda a existência, todo ser humano que existe na terra. Sim, você é irmão do umbandista, você é irmão do católico, você é irmão do espírita, você é irmão do shintoísta, você é irmão do... Todos, são 11 mil religiões, né? Salvo engano, 5 mil e tantas religiões no mundo. E em pensar que nós somos irmãos de todos eles. Aí você fala, mas aí não, porque Cristo é que morreu por nós, a salvação é por Cristo. Deixa que a salvação é um atributo divino, ele não é um ato de escolha sua. Não permita que a sua graça ela seja maculada, porque você quer julgar as pessoas, porque você quer condenar, e você se alegra porque ela vai para o inferno. Ela vai ver, o meu pai, ele é fiel, a vingança será minha, diz o Senhor. Não é assim? Coração cheio de... Mas e onde que está, Márcio, o evangelho prático? Porque até agora você mostrou a realidade da criação, você mostrou que havia toda uma criação que foi feita em unidade.
Depois isso aconteceu aqui na terra com Adão e Eva. A criação humana, havia também uma unidade em Deus, e isso também caiu. E no curso da história, os homens foram se corrompendo cada vez mais. Onde que está o evangelho prático? O evangelho prático, ele está em saber que, sendo nós irmãos de cada um dos nossos irmãos, nós vamos ter que enxergar que esse Cristo de Deus, Ele tem misericórdia de você, como Ele tem misericórdia de mim, como Ele tem também com o pecador. Ele é o mesmo que pega o pecador e fala assim: olha, ama seu próximo. É o que pega o miserável e diz para você: olha, tenha-o maior que a você mesmo, tenha-o por superioridade. Esse é o mesmo Cristo que fala que o reino do meu Pai, ele não é como o reino dos homens, em que aquele que serve é servido por... aquele que está acima dos homens é posto para servir, para ser servido. Mas aqui, o reino do meu Pai é um reino que o maior é aquele que serve. Nota que os paradigmas adotados, os conceitos adotados, eles são completamente contrários àquele espírito satânico que diz: eu serei maior do que Deus, ou eu serei igual a Deus. É o mesmo espírito da queda de Adão, que diz: eu serei igual a Deus. Mas não, esse conceito crístico, esse conceito do evangelho prático que nós devemos viver nesse mundo de trevas seja Cristo na vida das pessoas. E ser Cristo na vida das pessoas não é querer convencê-lo para a sua religião. Ser Cristo na vida das pessoas não é querer convencer para o seu credo, querer convencer para as suas doutrinas. Ser Cristo na vida das pessoas é amar de modo em que você não coloque regras, você não coloque requisitos. Eu tenho um vídeo que eu falo assim: é amor até que reticência. Eu amo, mas deixa a pessoa lhe faltar, deixa a pessoa errar contra você, deixa ela pecar contra você, deixa ela cometer um erro. Ela pode ter uma vida ilibada, anos a fio. Um erro é suficiente para que ela caia em desgraça. Um erro. Aí vem Cristo e fala assim: olha, o reino de Deus, ele tem que ser vivo em cada um de vós, porque eu serei conhecido por intermédio de vós. O evangelho prático, ele está no texto de abertura. Vamos abrir novamente Mateus 16. Ele diz aqui, 16:24: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quantos querem salvar a própria vida? Quantos querem ter a sua vida salva? Eu vou corrigir, porque se eu perguntar assim: quantos querem salvar a sua própria vida? É como se vocês dessem conta de salvar. Quantos querem ter a sua vida salva? Você sabe o que ele fala desse conceito aqui? Ele coloca um conceito que é completamente oposto ao mundo. Quando nós vivemos esse mundo humano caído, nós achamos que a nossa vida é uma vida de dedicação ao ter, ao conquistar, ao alcançar. A gente cria filhos para serem os melhores profissionais. A gente cria filhos para serem os mais competitivos nesse mundo capitalista. Mas a gente não cria filho para amar a Deus. A gente não cria filho para conhecer a voz do seu Criador. A gente tem a forte tendência de falar: não, mas eu tenho que preparar o meu filho, eu vou botar nas melhores escolas, escola de inglês, escola de música, escola de não sei o que, eu vou mandar para o Canadá para estudar, vou mandar para os Estados Unidos, eu vou mandar para a Europa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí a gente se omite em fazer com que os nossos filhos conheçam o amor de Deus. Aí você responde: não, eu faço, eu ensino meu filho, dou até porrada nele se ele não for para a igreja. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Seja Cristo na vida dos seus filhos, seja Cristo na vida da sua esposa. Esposa, seja Cristo na vida do seu marido.
Ser Cristo é ter o mesmo espírito de esvaziamento daquele que, sendo Deus, ele não foi Deus, ele se vestiu de humanidade. Quando nós falamos sobre o Evangelho, nós temos que atentar que a boa nova de salvação não é para viver uma vida religiosa nessa terra. Não é para você se vestir como um crente, botar uma Bíblia debaixo do braço e agora se achar superior porque você faz isso, mas não faz aquilo outro. Seja o que for que seus conceitos te façam crer ser melhor do que os outros, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para olhar os nossos irmãos nos olhos e dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus, e esse amor ser uma realidade. É você virar para o irmão que precisa e falar assim: você pode contar comigo, porque isso é uma realidade. Eu estou aqui para o que você precisar. Ah, Márcio, fazer isso com os irmãos é fácil. A Bíblia diz, e é fácil. Se for fácil, por que nem dentro da igreja a gente faz? Porque nem nas nossas famílias nós estamos fazendo, se é tão fácil. Será que essa vida crística já é uma realidade nos nossos corações? Será que esse evangelho prático, porque quando se fala de prático, fala da forma como você vai proceder, tendo a compreensão de quem você é na criação, tendo a compreensão de quem é o seu irmão na criação. Vamos parar de olhar de modo egoístico. Vamos parar de olhar para o irmão com espírito de competição. Vocês querem viver um evangelho prático nessa vida? Sejam Cristo. Abdiquem do seu ser. E ressaltando, abdicar do ser não é fazer ou deixar de fazer coisas. É um proceder de um coração quebrantado. É o proceder de um coração que não vê no seu próximo nenhuma razão de competitividade, de superioridade, mas é um coração que estende a mão e em amor, e esse amor é real. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor.